Meninos e meninas da ERT, tudo bem com vocês? Como tem passado? Manda dizer para mim as novidades, tá? Por aqui as novidades são a mesma, só estive lá na escola hoje e aquele mundo de escola parado, quieto, e a saudade aumenta cada vez mais. Vocês não sabem a falta que vocês fazem, tá? Mas com fé em Deus vai passar, tá bom? Dando continuidade aos nossos bate-papos, hoje nós vamos falar dos fatores, dos requisitos necessários para que a gente faça a implantação de qualquer cultivo, para que a gente faça qualquer plantio, tá? Cada cultura, cada cultivo, cada plantio tem sua particularidade com relação a clima, com relação a solo, com relação à topografia, com relação à umidade, com relação à umidade relativa do ar, com relação à altitude, à longitude e com relação à pluviometria, tá? Então, se eu estou pensando em fazer um plantio de cacau, eu preciso levar em consideração o que é que a cultura do cacau exige de umidade, exige de clima, exige de temperatura, exige de altitude e exige de longitude, tá? Então, às vezes a gente fala bem assim, fulano fez um plantio ou de cacau, ou de tomate, ou de cebola e não teve sucesso. É comum muita gente ver assim, dizer assim, por lá em casa a gente plantou coco, mas o coco não vinga, dá flor e tal, mas peca os coquinhos, eles pecam pequenos, ainda não cresce, cai. Por quê? O coco tem sua particularidade com relação à altitude, tá? Então, qualquer cultivo, por exemplo, se você pega um pé de maçã e planta aqui em Jequié, com esse clima quente que é chamado de cidade-sol, jamais vai frutificar. Ele vai nascer, vai ficar bonito, mas ele não vai frutificar, ele não vai dar frutos, a menos que se faça todo um trabalho dentro de uma estufa, que se ofereça a esse pé de maçã as condições de clima, de temperatura, de umidade que ele tem lá no sul, onde a maçã é produzida, tá? Então, esses são os fatores que devem ser levados em consideração na hora que a gente vai fazer qualquer plantio, para a gente não correr o risco de plantar, preparar solo, gastar com adubo, com mão de obra e depois a gente não tem resultado, tá certo? Então, no próximo bate-papo a gente vai falar, vai comentar a respeito de cada fator desse, tá? Nós vamos falar somente hoje com relação a altitude e longitude. O que vem a ser a altitude? A altitude é a altura em relação ao nível do mar. Um exemplo, eu não estou dizendo que é assim, mas por exemplo, nós podemos dizer assim que Jequié está a uma altura de 1.500 metros. Jequié tem uma altitude de 1.500 metros, ou seja, Jequié está a uma altura de 1.500 metros em relação ao nível do mar. Longitude é a distância em relação ao nível do mar. Por Jequié está a uma distância de 250 metros em relação ao nível do mar. Isso é exemplo para vocês assimilar melhor. Tá? Então, hoje, nós vamos ficar com esses dois fatores, altitude e longitude.
Nos próximos bate-papos a gente vai falando sobre os outros fatores que a gente já comentou aqui hoje, a gente citou. Então, por hoje era o que a gente tinha para comentar, né? Eu às vezes falo que a gente não adianta encher vocês de informação, fazer vídeos grandes, que às vezes a gente sabe que é chato, é cansativo, não sai proveitoso, não tem proveito nenhum, tá bom? Então por hoje é só, muito obrigado, boa sorte, fiquem com Deus, bom final de semana, um abraço.